Oh, Deus, eu amo a Bela Adormecida. A música, os cenários, as fantasias. É tão romântico. Você só gosta porque ela consegue dormir por 100 anos e ela não envelhece. Team Big ou Aidan? Big. Big? Eu não sei, eu acho que eu também. Eu não sei, eu já fui muito julgada por causa dessa escolha. Mas, cara, fases da vida. Eu acho que ele errou muito com ela. Mas depois ele acertou, aprendeu com o erro, assim. Tentou se corrigir. Eu não assisti o Just Like That ainda. Não? Eu tô em negação, porque eu Você recebi sabe, alguns né, spoilers. E aí eu não quero assistir. Mas eu acho que... Big no final. Eu acho que... porque a Carrie não gostava do Aidan, né? De que adianta, sabe? Vai ficar com um cara que ela não gosta. E, de certo modo, ele começou a acelerar as coisas em cima dela, né? Tipo, vamos morar junto e quebrar a parede do meu apartamento. Calma aí. Oi, 20! Meu nome é Bia Félix e esse é o 20 e Poucos Podcast. Não importa se você tá começando sua carreira, querendo fazer novas amizades ou só querendo se sentir bem consigo mesma, a gente tá aqui pra ajudar você a navegar pelos altos e baixos dos seus 20 e poucos. Esse episódio é um oferecimento da agência de marketing L Faria. Hoje eu tô aqui com a Tabata, que é bailarina do Teatro Municipal, e a gente vai conversar um pouco sobre como é fazer uma escolha não tradicional de carreira e um pouco das nossas experiências nos 20 e poucos. Oi, Tabata, bem-vindo ao 20 e Poucos Podcast. Oi, tudo bem? Tudo bem? Mas aí, me conta, qual foi a primeira vez que você se interessou pelo balé? É muito engraçada essa história, porque não é a minha vivência, é o que minha mãe me contou, né? Entendi. Primeiro que minha primeira fantasia de carnaval foi de bailarina. Eu tinha meses de vida ainda, e aí minha mãe me fantasiou de bailarina. E a coincidência já começa por aí. Depois, quando eu tinha quase 3 anos, minha mãe conta que eu comecei a dançar em casa, assim, e eu que pedi, tipo, de alguma forma, eu mostrei pra ela que eu tinha interesse em fazer balé. E ela, tá bom, vou levar, mas sabe quando aquela criança que você leva e a criança não tá afim e pede muito e tal? E aí ela me levou numa academia que tinha perto da minha casa. Simplesmente ela falou que eu entrei na sala, eu esqueci que minha mãe existia, assim. Que todas as crianças acabam chorando um pouco, faz uma pirraça, volta pro colo. Eu entrei na sala, acabou minha mãe, assim. Eu só tinha sala de balé, professora. E aí, foi isso. Com 3 anos eu comecei a fazer balé. Mas qual foi o momento que você realmente escolheu o balé, assim, como sua profissão, né? Aí é um pouquinho mais velha. Vou contextualizar um pouco. Eu comecei com 3. E aí, com 8 anos, eu fiz a prova pra Escola Estadual de Danças Marília Neva, que é onde eu me formei. E fiquei lá dos 8 aos 17 anos. Mas com 12 anos, e aí isso é uma história minha, que eu conto. Que você lembra? Que eu sei que aconteceu comigo, sabe? Foi um momento que eu percebi que a minha madrinha de formação do balé, Amanda Peçanha, ela me deu aula a vida inteira na escola de dança. E eu lembro desse dia que eu tava na aula, né, com várias amigas minhas, e ela perguntou, tipo, era até um momento meio de esporro, assim, ela, gente, vocês querem isso daqui mesmo? O que vocês estão fazendo aqui, sabe? Tipo, meio que instigando a gente a descobrir mesmo se a gente queria e tal. E aí, eu lembro que quando ela perguntou, eu fiquei... Boa pergunta. Eu acho que é isso que eu quero, sabe? Tipo, foi uma boa pergunta, porque me fez realmente... Você nunca tinha pensado nisso antes? Não. Eu sempre gostei muito, eu sempre estive muito feliz lá dentro, assim, eu ia porque eu queria. Mas quando ela fez essa pergunta, eu falei, não, realmente, eu quero. Eu acho que eu não tô aqui de brincadeira, sabe? E aí eu lembro que eu tinha 12 anos isso na época. Mas assim, com 12 anos a gente não tem muito, eu acho que a pressão, por exemplo, de quando a gente escolhe uma carreira aos 18, né? Que a gente já tem a pressão de, escolher uma coisa mais tradicional e tal. Como foi pra você, como você escolheu muito jovem, você passou depois por processos de pessoas te julgando ou, assim, porque... algumas pessoas, eu imagino que às vezes te indagam se, você é só bailarina? Como é que funciona? Você tem outra profissão? Então, você é só bailarina, aí pode virar em vários outros também. Mas você dá aula de balé, então, né? Vai eu explicar que não, minha carreira é realmente fazer a aula, dançar. ensaiar e dançar, ir pro palco dançar. Então, eu tive muito apoio.
Eu falo que eu sou muito sortuda por isso, assim. Eu tive apoio de todas as áreas da minha vida. Eu tive muito apoio, assim, crescendo. Os meus pais sempre me apoiaram muito, 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 muito. Eles fizeram de tudo. Minha família inteira, assim, se moveu. Porque eu morava muito longe, né? Pra quem é do Rio. Eu morava no Recreio. E eu estudei balé a vida inteira no centro da cidade. Nossa, longe mesmo. A vida inteira, assim, dos 8 aos 17. Quando eu era criança, eu não podia ir sozinha. Então, assim, meus pais mudaram a rotina inteira. Minhas avós entraram junto, assim. Alguém me levava, outra me buscava, me dava almoço, me dava banho, eu corria pro colégio, enfim. E então eu tive muita sorte nesse sentido. Meus amigos do colégio também crescendo, sabe, tipo, eu faltava muita aula na escola também. Porque eu precisava chegar mais cedo, E aí, minhas amigas sempre me mandaram muita coisa, tipo, material, anotação. Pô, ficar até 2 horas da manhã em chamada de vídeo, essas coisas. E, igualmente o colégio, assim, que minha mãe ia lá, conversava, olha, ela vai ter que faltar tal aula, ela tem espetáculo, não sei o quê. E, enfim, fui levando desse jeito. Mas quando chegou o ensino médio, pesou um pouquinho. Porque foi um momento que eu tava fazendo muito estágio no teatro já. E o teatro, a companhia, trabalha de manhã. Trabalha o dia inteiro. E aí, imagina, ensino médio, primeiro, segundo, terceiro ano, eu tendo que faltar aula pra ensaiar. 10 horas da manhã eu tinha que estar no centro da cidade. A aula começava às 7. E aí, eu dei muita sorte. Cara, é que eu realmente acho que é estar no lugar certo na hora certa, sabe? Um privilégio também, né? Claro. Total. Eu conheço muito, assim, esse privilégio de, tipo... O que eu falei do esquema do meu pai me buscar, minha mãe me levar. Eles tinham carro. Sim. Sabe? Eu comecei a pegar transporte público quando eu era adolescente já. Que eles falaram, não, olha só, realmente, você já tá mais velha. Vamos tentar... Porque não ia ter como mais, sabe? E aí, no ensino médio, a pressão da faculdade veio total, assim. Total, porque né? eu sou muito cabeçuda, assim. Eu brinco. Tipo, a galera... Ah, mas você é só bailarina. Cara, eu era muito cabeçuda na escola. Não, olha só, eu tiro 10 também. Gente, eu estudo também, poxa. Eu sou dedicada, sabe? E aí, os meus pais, tipo, conversaram comigo. Olha só, a gente quer muito que você faça uma faculdade. Porque a gente tem que aceitar que o balé é uma carreira muito instável. Total. Eu acabei de me machucar, sabe? Então, assim, a gente nunca sabe o dia de amanhã, realmente. Por mais que... realmente, tô numa das melhores companhias do Brasil, tenho um emprego e tal, mas lesões acontecem com todos os atletas, sabe? Sim. E aí eles falam, não, vamos investir numa faculdade, você está se formando num colégio, vamos fazer uma faculdade. E aí, a escolha da faculdade. Passei por vários processos, assim. O balé te leva muito a esse lado de imagem corporal, né? E quando eu era adolescente, assim, com uns 15 anos, foi o momento mais difícil pra mim, porque mudança corporal, normal. Tipo, toda mulher passa por isso. E de inseguranças também. Muita insegurança, uma cobrança absurda, porque meu corpo mudou muito. Foi nessa fase que meu corpo mudou muito, assim. Primeiro menstruação e o peito começa a crescer, e o quadril alarga, e vai entender isso, tipo, uma cabeça de adolescente que se vê, pô, o dia inteiro de colã e meia calça na frente do espelho, sabe? É difícil, foi um processo muito difícil. E aí, quando eu tinha 15 para 16 anos, eu falei, vou fazer engenharia dos alimentos. Super a ver. Qual era o meu pensamento? Eu vou descobrir da onde vem os alimentos. Ah, sim. Tipo, eu que queria fazer carro, desenhar carro. Exatamente, entendeu? Eu queria, não, vamos descobrir. Por que esse alimento, eu queria descobrir assim. Sobre isso. Lá dentro do alimento, sabe? Aí, passou um tempinho, no ano seguinte, logo no ano seguinte. Eu sou muito mutável, assim. No ano seguinte, eu falei, cara, o meu namorado da época fazia engenharia. Aí eu comecei a ver o ciclo básico dele, eu falei, não quero estudar matemática, não. E aí, no balé, a gente tem aulas teóricas e práticas. E uma dessas aulas teóricas era a aula de saúde e dança. E o meu professor de saúde e dança era professor na faculdade de fisioterapia da UFRJ. E aí, pronto, me apaixonei, assim, completamente. Eu comecei a conversar muito com ele sobre. Ele, cara, faz o Enem e passa. Depois, tipo, o resto você resolve depois, sabe? E aí, foi quando eu decidi fisioterapia, no segundo ano. E hoje em dia você concilia as duas coisas?
faculdade. Conciliar é um pouco forte. Eu faço a faculdade pela metade, assim, porque não tem como, é muito puxado. A faculdade de fisioterapia é integral, é de 8 às 5. Nossa. E eu trabalho de 10 às 4. Quando eu não trabalho à noite também, né, lá no teatro. Então, assim, é muito difícil. Eu tô no 6º período. Então, assim, é trancar um período, fazer 2 matérias. Tipo, todos os meus amigos vão se formar e eu tô aqui ainda, mas também super aceitei isso, sabe? Essa conciliação aí de balé e faculdade. Mas é legal como você, assim, parece bem resolvida com isso, né? Porque é aquilo de que cada um tem o seu tempo e você não tá no tempo de uma outra pessoa que faz fisioterapia e de repente vai seguir mesmo a carreira de fisioterapia tradicional, então ela tá lá estudando integral e tal. E aí você, de repente, podia estar se pegando pensando, não, poxa, eu queria estar estudando integral também, porque eu sou dedicada, sou nerd e quero tirar 10 e quero aprender. Mas não, você tá respeitando o seu processo de... Não, eu também sou bailarina, não dá pra fazer as duas coisas 100%, eu vou levar mais tempo e é isso. Eu acho que eu cresci a vida inteira nessa conciliação, né? De ter que abrir mão de certas coisas em função do balé. Sei lá, curso de inglês. Não, às vezes eu faltava, porque eu tinha ensaio, porque eu tinha alguma coisa. Perdi muita coisa na adolescência também, né? Tem isso, a gente abre mão de muitas coisas que pessoas normais, né? Eu fico brincando disso. Pessoas normais e pessoas que fazem balé. E... assim, a gente abre mão de muita coisa. Então, acho que por ter crescido já, abrindo mão de muitas coisas, de pessoas normais que não fazem o balé e tal, me deixou um pouco mais tranquila, assim, bem resolvida, né? Que você falou. Assim, eu quero muito balé na minha vida. E como eu fiz essa escolha muito nova... E é uma escolha que eu respeito muito, então... É uma escolha que você já tem muita certeza, porque você já conviveu muito com ela. Mas qual a sua história favorita do balé? Ai, cara, isso é muito difícil, porque é muita coisa especial que a gente vive lá dentro. Né? É muito carinho, Pô, eu lembro a primeira vez que eu entrei no palco do teatro, sabe? Eu tinha 8 anos, e aí eu fui fazer Ratinho de Quebra-Nozes, que é feito por crianças, na versão que a gente fazia na época. E eu lembro de entrar, assim, e olhar aquilo tudo, assim, e pensar, meu Deus, aqui dentro cabem 10 mil pessoas, sabe? Crianças super sem noção de tamanho, assim. E aí tem essa história, é muito especial, e eu realmente lembro, assim. Eu lembro da primeira vez que eu fiz o caminho pro palco, sabe? É muito especial, assim. Tem a primeira vez que eu percebi que, meu Deus do céu, eu estou conseguindo alguma coisa, que foi... de novo, quando eu consegui voltar pro teatro, fazer estágio com a companhia, meu primeiro estágio com a companhia, que eu tinha 12, 13 anos na época. E normalmente eles chamavam meninas pra complementar algumas coreografias no corpo de baile. E aí, nossa, eu ficava, gente, eu tô aqui, sabe? Aí a gente trabalhava na sala dos profissionais e tal, e eu era muito criança, então eu ficava, gente, era... E aí começou também a juntar... Cara, é isso que eu quero. Tipo, eu quero ser essa adulta, sabe? Eu quero ser essa adulta que vem pra cá e ensaia e dança. Ai. É porque pegar uma história só é muito difícil, Mas em relação a histórias fictícias, assim, tipo... Tá. Copélia, essas coisas. Também é difícil. Não, calma. Eu tenho um favorito. Tem. O meu favorito é Don Quixote e Gisele. Eu acho que eu tô muito nesse meio termo, assim. Don Quixote, que é muito vibrante. Conta a história, mais ou menos, pra quem não conhece. Mas Don Quixote... Não precisa ser tudo. É baseado no livro Sim. de Cervantes. E eles pegaram um capítulo que é quando ele visita essa vila na Espanha. Enfim, é sobre o amor de 2 jovens. E ele é barbeiro. E o pai dela não quer deixar ela casar com ele. Porque ele é barbeiro, vai ser pobre. E tem um cara super interessado por ela, rico, com dinheiro. E aí fica nessa o balé inteiro. E eles fogem da aldeia, vão pra uma vila de ciganos. Ele finge que morre. É uma cena super cômica, assim. E aí, quando ele finge que morre, o Don Quixote convence, meio que obriga. Convence não, ele meio que obriga
o pai dela a abençoar o casamento da Kitri, que é a menina, e o Basílio, que fingiu que morreu. Quando ele abençoa o casamento, ele não tá morto, ele levanta. E aí, tipo, uma cena muito legal. E aí, o terceiro ato seria o casamento. Uhum. E eu amo essa história, assim. Eu gosto muito dessa energia da Espanha, assim. É muito característico. E tem as flores, tem o leque. Eu adoro dançar, assim. Inclusive, Mercedes é a minha personagem, assim. Eu já do dancei coração. Don Quixote também, assim, Já? muito amadora, mas Aham. no estúdio Sonharte. Mas é muito legal mesmo. Assim, eu adoro a história também. Não, Don Quixote é... Como é que é? Esqueci. Os leques. Os leques são maravilhosos, dançar com leques. Muito legal. Aham. E aí, enfim, foi a última temporada que eu dancei também. E, pô, é muito... É. E aí tem Gisele também, que aí eu falo que é o meu oposto, assim. É a minha parte mais calma, mais romântica, que acredita profundamente no amor, sabe? E é a história de uma menina também, que se apaixona, só que no final ele era um príncipe que estava prometido de casar com uma outra mulher. Ela se revolta com a traição e morre. Porque ela já tinha problema do coração. Então é aquela famosa cena da loucura, assim. Pra quem é do balé, pelo menos. Uhum. Mas quem não é, vale a pena pesquisar. Cena da loucura Gisele. Porque, assim, é lindo. É de arrepiar mesmo. E aí o segundo ato é o cemitério. A primeira noite dela, depois de morrer. Que o que estava apaixonado por ela, que na verdade é príncipe, vai lá, visita ela e eles dançam juntos a noite inteira. Então, assim, todo mundo fala, mas nossa, Don Quixote e Gisele, não tem nada a ver, mas eu fico, cara, é justamente esse equilíbrio, sabe? Eu acho que os dois balés mostram muito do que é o balé clássico. E é isso, assim, eu gosto muito do lado artístico também. Desse lado mais... Dramático, isso, assim. Do dramático, drama. isso. Do teatral. Tabata, como bailarina profissional, o balé acaba se tornando um trabalho, claro, e exige uma dedicação intensa, assim. Então, o que antes surgiu como uma paixão, hoje se tornou a sua rotina, que é o que você faz, o seu ganha-pão. Você ainda consegue se divertir dançando? Eu tava conversando isso essa semana com um amigo meu, que... Aí eu vou me referir à lesão, né? Que eu tô há 5 meses afastada. Então, assim, uma das partes que eu mais sentia falta é que agora eu tô convivendo de novo com eles. Uma das partes que eu mais senti falta durante a lesão foi estar com eles. Que, assim, a gente conseguiu... Atualmente, a gente tem uma companhia muito boa, assim, de estar, de viver. Eu gosto muito das pessoas que eu trabalho, dos meus colegas de trabalho. Então, assim, tem muita diversão, tem muita felicidade. E eu gosto... chega a ser boba, né? Mas eu gosto muito de balé. Sim, eu gosto da rotina. Eu gosto de chegar, trocar de roupa, fazer meu coque, descer. Aí eu me aqueço, faço aula de balé e depois vou ensaiar. Então, assim, tudo continua sendo divertido. E aí, um dia eu aprendo a costurar a sapatilha de um jeito diferente. Pronto. Já é uma novidade, já me deixa feliz. E aí, no outro, tem um passo que eu não consigo fazer, numa coreografia. Então, eu tenho que continuar tentando. Acho que tem um pouco disso também, né? Que o balé... ele nunca para. Você tem que continuar em constante evolução, assim. É um desafio diário, então acho que isso faz manter essa graça, essa adrenalina de, meu Deus, não é muito certo, sabe? É porque ao mesmo tempo que o balé é muito lindo quando a gente vê nos palcos, por trás a gente sabe que é ralação, assim, e é uma coisa, um trabalho muito pesado no dia a dia, pra chegar no resultado final de, às vezes, 2 minutos, que é um balé de repertório que você vai dançar. Sim. Então, assim... não é aquilo tudo lindo, maravilhoso que as pessoas veem, né? Eu falo que tem um lado muito feio da coisa, né? Que é o que normalmente a gente esconde, assim, das dores, claro, tipo... Eu até brinco que eu cresci acostumada com a dor, assim. Pra eu sentir dor agora, eu tenho que quebrar um pé, sabe? E aí... tem esse lado muito, muito difícil que... mas acho que também muita gente sabe, até pelo exagero dos filmes, às vezes, né? Oh, meu Deus! Negro. Todo mundo briga, todo mundo se odeia. Nem sempre é assim. E, enfim, até essa parte que eu falei, que tem a adrenalina do não saber... do ter que aprender alguma coisa nova pra alguma coreografia. Mas isso também, às vezes, machuca a gente, sabe? Porque é uma dedicação... 24 horas, assim. Às vezes eu não consigo acertar uma pirueta e eu vou pra casa assim, meu Deus do céu, amanhã eu tenho que acertar. Você treina em casa, assim? Claro, então, né? E aí,
quando eu saio do teatro, eu tento manter uma rotina só de fortalecimento físico. Eu evito continuar forçando a barra no balé, porque... Você não fica dando pirueta no quarto, tipo assim. Não mais. Quando eu era criança. Mas não mais. Na pandemia a gente fez isso, né? A beça. Então, assim, acho que a pandemia... Já deu. Tipo assim, calma, chega, não dá mais fazer aula num 2x2. Uhum. E aí... Mas não mais. Em casa eu acho que virou aquele refúgio de... Calma, acabou o momento balé clássico. Aí, às vezes, lógico, a gente vai pra casa e, enfim, bolsa de água quente, gelo, uma massagem, alongamento às vezes, mas eu tento separar esses dois ambientes também. Você falou do seu machucado, mas a gente não chegou a comentar sobre, né? Você tá há quantos meses parada? Eu tô há 4 meses e meio, mais ou menos. 4 meses, bastante tempo para uma bailarina profissional, né? Eu imagino que tenha sido, assim, um momento muito difícil, especialmente porque você contou a história de que você se machucou faltando, tipo, 1 hora para apresentação. Imagino que tenha sido e esteja ainda sendo difícil, mas tenho certeza que você aprendeu alguma coisa em virtude disso, que talvez, se você não tivesse se machucado, você não teria passado por esses aprendizados e até ter dado mais valor. Eu vi um vídeo seu que você falou de coisas básicas que, tipo, agora você valoriza. Então, eu queria que você contasse um pouco de como foi esse processo e dos maiores aprendizados que você teve, por mais que tenha sido um momento ruim. Se eu me emocionar... Então, só pra contextualizar pra quem não me conhece, eu quebrei o 5º metatarso no final do ano passado, dia 23 de dezembro, foi meu presentinho de Natal. E, enfim, ano passado eu trabalhei muito, assim. Foi o primeiro ano completo depois da pandemia, porque em 2021 a gente só trabalhou 6 meses, e ano passado a gente trabalhou 11 meses, Quando você diz trabalhar, é porque voltaram os espetáculos. Isso. Quando eu digo trabalhar, a gente voltou a ter uma carga horária de quase 8 horas por dia, com aula, ensaio presencial e montar temporadas, montar balés completos. E, assim, foi um ano muito pesado, eu fui muito feliz, muito, assim. Até parece burrice minha falar isso, mas eu não mudaria nada, assim. De verdade, até pelos aprendizados que hoje em dia eu tô tendo. E aí, depois de 11 meses trabalhando, assim... Eu nem lembro, ano passado, se eu tive 5 dias seguidos de folga. Foi muito, assim. Porque realmente fui emendando uma coisa na outra. Eu errei também. Eu assumi mais coisa do que eu deveria. Mas chegou um momento que eu trabalhava 12 horas por dia, assim. De 10 às 10. Non-stop. Literalmente, assim. Não parava. Comia quando dava e já ia emendando um ensaio no outro. Eu tava fazendo 3 temporadas no final do ano. Que foi Don Quixote. Eu ensaiava Don Quixote 10 às 4. E aí, de 4 às 6, eu ensaiava Copélia. E aí, de 6 às 9h30, eu ensaiava Quebra-Nozes. Então, assim, eu permiti levar o meu corpo a um limite que talvez eu não deveria ter levado. E aí, eu me machuquei, dia 23 de dezembro. Então, assim, eu tô aprendendo muito. Quando eu falo coisas básicas que eu tô valorizando, é realmente coisas básicas. É poder tirar a roupa e tomar banho sozinha. Escovar o dente de pé. Andar. Eu amo andar. Sou viciada em andar. E eu já sabia disso. Só que quando Pronto, você não pode mais andar. Eu fiquei 1 mês sem andar. Fiquei 1 mês... Eu machuquei dia 23. Passei dia 24, véspera de Natal, de gesso. No dia 25 eu internei. E no dia 26 eu fiz a cirurgia. No dia 27 eu tava em casa de alta. Mas foram 5 dias, assim, muito turbulentos na minha cabeça. Eu tava tentando entender o que tinha acontecido, tentando entender qual seria o processo de recuperação. E depois eu fiquei 1 mês sem pisar. Que foi 1 mês de muleta. E foi, assim... Não só por causa da lesão, mas porque tava todo mundo de férias. Era verão. E eu lembro, cara, minha amiga que fala muito isso pra mim, assim... Um dia antes, eu tava na sala e eu falei assim pra ela, cara, eu não posso esperar pra pegar minha bicicleta e ir pra praia todo dia. E assim, porque realmente é a minha rotina do verão, assim. Eu me mantenho ativa no balé, mas eu tento priorizar muito esses momentos fora de prédios, principalmente, sabe? Tipo, vou pra praia,
faço uma trilha, enfim, várias coisas do tipo. E aí me privaram isso, sabe? Então foi o momento de eu entender a lesão, como isso ia afetar na minha carreira e como isso ia afetar nas férias, que é um momento muito especial pra mim, entendeu? Enfim, eu aprendi muita coisa, ainda tô aprendendo. E eu sempre falo muito disso no TikTok. Só que eu falo sempre no refúgio da minha casa. Tipo assim, se eu tiver que parar pra assistir, pra chorar sozinha, eu posso. Você para e volta a gravar. Então, assim, é um momento muito emotivo da minha vida, assim. Mas também já falei sobre isso no Instagram algumas vezes. Eu escolhi lembrar como um momento positivo. Eu não tô levando mágoa, não tô com raiva de tipo, ai... Porque de que adianta? Eu ia acabar vivendo esses 5 meses na frustração. E quando eu tô triste, eu não sou legal. Então, eu preferi levar isso do jeito mais positivo possível, assim. E assim que eu me machuquei, eu lembro que uma das primeiras pessoas... Eu liguei pra muita gente. Eu comecei a ligar, tipo assim, pra todo mundo, todos os meus apoiadores, assim, todo mundo que tava ali comigo. Ó, a primeira pessoa que eu liguei foi pra minha mãe, pra ela me levar pro hospital, que eu tava com muita dor. Mas logo depois que eu tive o diagnóstico, eu liguei pra minha psicóloga. E eu lembro de falar com ela, assim, tipo... Mas tá tudo bem. Eu tava muito triste, assim. Eu tenho até uma história. Nessa primeira madrugada, do dia 23 pro dia 24, eu tava numa carga muito pesada, né? Dia 23 foi o último dia da temporada. E a gente tinha feito já, acho que 10 espetáculos de Don Quixote. E cansa, né? Muito. Isso depois de um ano inteiro trabalhando. E aí, do dia 23 pro dia 24, eu tava dormindo com gesso. Simplesmente, eu sonhei que eu tava dançando. E... eu tive um espasmo e eu estiquei o pé dentro do gesso. Óbvio que eu não estiquei, né? Mas eu fiz a força pra esticar. E aí, enfim, eu acordei a casa inteira de dor, porque tinha um osso quebrado dentro de mim, né? E eu estiquei o pé. Fiz a força pra tal. E aí eu gritei, eu acordei a casa inteira. Meu irmão acordou, tipo, o que tá acontecendo? E foi uma noite péssima, assim. E aí depois eu fiquei chorando a noite inteira. É porque eu escondi muita coisa do lado ruim, porque... Eu tava tentando entender comigo antes de mostrar também pras pessoas. Mas você sempre foi assim de esconder sua dor pros outros? Eu tenho um pouco disso, assim. E eu acho que o balé cria a gente desse jeito. Tipo, você tem que ser forte, você não pode chorar. Se você chorar, vão achar que você é fraca, sabe? Não pode mostrar a parte ruim no balé. Você tem que estar sorridente no palco. Exatamente. Tipo, você tá com dor, você tá tudo bem, tô ótimo. A ponta tá lá. É a coisa mais difícil que eu já fiz na vida. Não é, sabe? E... Não é nem um pouco saudável, inclusive. Ainda mais porque eu cresci isso desde criança. Mas a gente vive desse jeito no balé, que é uma pena. E tem muito essa... Se não sentiu dor, não fez direito. Quem nunca escutou isso não fez uma aula de balé, sabe? Tipo, não, tem que acabar a aula com dor. E aí ninguém explica qual é essa dor. E a gente vai crescendo acostumado com a dor. Enfim, e aí eu chorei muito. Eu chorei, assim. E meus pais sabem que eu não sou de chorar. Eu sou aquela, sabe, criança que cresce prendendo choro e faz birra. Eu fui assim... Sei bem que é isso. Você era assim também. E aí, meus pais ficaram, tipo... Viram um lado meu que eu não mostro muito, nem em casa. E foi um momento muito delicado pra todo mundo, sabe? Então, é isso, assim. Eu chorei muito. Eu senti muita dor. Depois da cirurgia, eu não lembro tanto, porque eu fiquei 2 semanas dopada, praticamente, de Novalgina. Porque eu sentia muita dor. Então eu tomei a dose mais alta de Novalgina permitida. O ortopedista que liberou, tá? Não fiz nada ilegal, galera. Mas, tipo assim, as 2 primeiras semanas eu não lembro quase nada. Porque eu ia da sala pro quarto, do quarto pra sala. Eu li muito livro. Até a galera tá me julgando não, né? Mas tá, tipo, implicando comigo porque... Nossa, eu acho que eu já li 20 livros esse ano. Nossa. Só que eu falo, gente, eu só li 20 livros porque eu fiquei um mês de cama, assim, eu não tinha muita coisa pra fazer. E assistir muita televisão me deixava com dor de cabeça. Eu falava, vou ler livro. E aí, me acabei lendo livro. Só que essas 2 primeiras semanas são muito nebulosas na minha cabeça, assim. Justamente acho que por causa da alta dose de remédio. E, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Você ainda tava tentando entender aquele momento, né? E eu acho que quando isso acontece, a gente meio que escolhe apagar da memória. Eu acho que sim. Tanto que todo mundo pergunta, mas olhando pra trás... E realmente, olhando pra trás, parece que passou... Muito rápido. Tipo assim, foi um piscar de olhos.
E aí, agora, o momento que eu tô vivendo já parece que tá demorando um século pra Porque passar. você tá quase voltando. Isso, então. O momento que eu tô agora é esperar uma nova cirurgia. E aí eu falei sobre isso há pouco tempo, então, meu Deus do céu, você vai fazer outra cirurgia. Só que essa cirurgia já estava planejada desde o início, porque a primeira cirurgia foi de reparação. E eu coloquei um ferro no pé, ainda tô com ferro. Foi um ferro no pé. Você quer ver a cicatriz? É feia? Não. Ah, então quero. É bem pequena, na verdade, já cicatrizou bem. Aqui entrou o ferro. Se quiser botar a mão, pode botar. Ó, aqui entrou o ferro, que aí ele vem aqui e cobre o meu pé inteiro. E aqui, que é a cicatrizinha maior, é um arame. Imagina um arame de pão, que juntou os pedacinhos do meu osso, que eu realmente estraguei meu osso. E aí, eles meio que juntou tudo e amarrou com um arame de pão. E aí, essa cicatriz aqui. Ah, mas é bem discreta. Não, muito discreta. Hoje em dia, se eu te mostrar as fotos do meu pé no processo. Mas... E aí, agora eu vou tirar esse ferro do pé. Já era planejado, já era o plano desde o início, né? Porque esse ferro incomoda, assim. Até agora que meu pé já tá ótimo, eu já faço flex ponta à vontade. Já tô fazendo muito fortalecimento, inclusive. Já tô numa parte muito boa da recuperação. Mas... esse ferro pode vir a me incomodar no futuro. Então você precisa fazer. Exatamente. Porque é uma fratura. Então, assim, a fratura é uma das lesões que tem a melhor taxa de recuperação, assim. Porque é só a reconstrução do osso. E quando reconstrói, pronto. Entendi. Geralmente some até o traço. Tipo, não fica uma marca tão evidente. Entendi. E é isso, eu vou tirar o ferro. Tô nas últimas etapas. Tô muito animada. É o que eu falei, assim, eu levei o processo inteiro com muita leveza. Então, eu tô muito animada. Eu quero muito fazer a cirurgia logo. Quero muito, assim, eu quero muito voltar pra sala de aula. E o pessoal lá do teatro já tá preparando uma nova temporada. E o plano é que eu consiga estar nessa nova temporada. Eu quero muito. Já até conversei, tipo, com os meus superiores, né, lá dentro. Demonstrando interesse, porque como a cirurgia está para acontecer, eu não tenho data ainda. Mas é no futuro muito breve, assim. E é isso, assim. O objetivo... E a próxima temporada é contemporânea. É Macunaíma, a gente já pode falar. Ah, legal. É Macunaíma, a gente fez ano passado. E vai repetir agora de novo. E por ser um contemporâneo, é pé no chão. Então eu queria muito voltar pro palco nesse momento mais... sentindo pé no chão, o palco. aproveitando. Sem a claro. sapatilha. Sem a pressão de uma sapatilha, sem a pressão do balé clássico, muito rígido ali. Com certeza. Não que o contemporâneo seja bagunça, de forma alguma, mas só é algo que eu consigo aproveitar mais o momento também, sabe? Então, eu queria muito conseguir voltar pra Macunaíma. Com certeza. É um dos planos, não tá cancelado esse plano, porque eu perdi a primeira temporada do ano, que foi Gisele. Eu fiquei, meu balé favorito. Mas também foi ótimo, eu super me adaptei na parte de marketing. Eu fiz os stories da companhia, né? É legal também você experimentar o outro lado, nem que seja por uma vez, assim. Não. Você vai ter ainda a vida toda pra dançar. Exatamente. Assim, foi incrível. Foi incrível. Eu vi tudo de um lado diferente. Eu vi do ponto de vista público. Eu estive nos bastidores não como colega de trabalho das minhas amigas, mas quase como uma outsider que tava ali... Tá bom, vamos conversar. E aí eu meio que ajudava elas, eu conversava com elas, tipo, como foi essa temporada. Legal. Porque eu tava do lado de fora, né? Eu, assim, Gisele eu já dancei muitas vezes, mas é diferente. Aí eu assisti eu nunca tinha assistido Gisele ao vivo. Nunca, porque eu já tinha assistido no YouTube e em outros lugares. Mas eu sempre tava dançando. Quando tinha uma temporada, eu tava dançando. Enfim, tá sendo... Eu tô aproveitando, tô aprendendo com o processo, sabe? De verdade. Sim, mas a gente tá falando muito aqui... Claro, você escolheu uma carreira que você ama, né? E assim, é uma decisão muito corajosa isso, de você seguir o seu coração mesmo, que você sentiu com 12 anos, que era o que você queria fazer. Mas eu queria entrar numa polêmica aqui. Vamos pra polêmica. Você acha que todo mundo deve fazer o que ama? Ou algumas pessoas... Não, essa pessoa aqui tem esse hobby que ela ama e tem um trabalho que paga as contas... E ela é feliz dessa forma e ela precisa ter esse trabalho que talvez ela não ame tanto. Ou você acha que todo mundo nasceu pra seguir o que ama? Então, eu vou dar 100% a minha opinião. E eu acho que essa opinião vem muito do ambiente que eu fui criada, sabe? Eu acho que tem pessoas que vão
ter o privilégio de trabalhar com o que amo, trabalhar com a paixão e trabalhar. E, infelizmente, eu acho que outras pessoas não vão ter. E aí eu vou falar exclusivamente do universo balé clássico. É um universo muito difícil. No Brasil, a gente não tem tanta possibilidade. Assim, tem, mas não é tanta. E eu acho que, infelizmente, não vai ter espaço pra todo mundo. Isso foi algo que eu fui aprendendo com o tempo. Até de amigonas minhas que hoje em dia não dançam mais, mas que são muito amigas minhas. E que acabaram optando, são apaixonadas por balé, viveram, assim, igual a mim. Mas viveram, assim, balé de 10 às 10, e é isso que eu quero pra vida. E hoje em dia não se enxergam mais trabalhando com o balé. Por diversos fatores, assim. Eu acho justamente isso. De repente, a carreira que você ama não tá nos moldes que você quer pra sua vida também. E isso não quer dizer excluir totalmente. Eu acho que existe esse espaço pra ter como um hobby. Sim, claro. Eu acredito muito nisso, assim. Então você concorda que nem todo mundo, de certa Concordo. forma... Infelizmente, concordo. É. Eu acho que... E eu acho que isso é a maioria. E muito triste de falar isso, assim. Eu acho que acaba que a maioria não consegue seguir essa carreira dos sonhos, sabe? Muitas vezes não consegue nem descobrir qual é, né? Sim. Porque, assim, balé é uma coisa mais palpável, vamos dizer assim, mas muitas pessoas não conseguem nem experimentar aquilo que seria a carreira dos sonhos delas. Sim. Ou se experimenta, acaba... é tarde demais, sabe? E aí, principalmente atleta, por exemplo. A carreira do meu sonho é ser... Sabe? Usain Bolt. Correr 100 metros rasos. Nunca você. Eu descobri isso hoje. Nunca você. Sabe? E além disso, também tem os fatores... Externos e estéticos também. Tipo, não estético... Calma, vou reformular isso. Por exemplo, um jogador de basquete que precisa ter Exato. mais de 2 metros falando. pra jogar. É isso que eu tô querendo dizer. Tipo, é genética, sabe? Então tem esse grande fator também que influencia. A mesma coisa, eu quero ser cantora de ópera. Gente, com essa voz, eu nunca vou ser cantora, sabe? Então acho que também tem esses limites reais. E entra também em algum momento os limites que você falou. Eu preciso do ganha-pão. E de onde vai vir isso, sabe? Mas eu acho que isso... E, assim, de certa forma, as pessoas que... as quais foram oferecidas as oportunidades, tiveram as oportunidades e não conseguiram levar aquilo e foram para um outro lugar por falta de coragem, porque eu acho que aí é uma outra questão, isso leva a uma geração de pessoas infelizes, né? Sim, claro. E eu tenho muito medo disso. Mas, e é que eu repito, vou falar do meu universo balé clássico. Todas as minhas amigas que não dançam mais são as pessoas mais corajosas que eu conheço. De verdade, assim. Porque eram bailarinas incríveis, que tinham uma carreira, assim, muito promissora, que poderiam ter a chance... E isso eu falo, né, do meu mundinho balé clássico, Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que eu vi algumas amigas minhas parando de dançar. E, assim, são as pessoas mais corajosas que eu conheço. Porque, ainda mais quando você já está inserido nessa carreira dos sonhos, em trabalhar com o que você ama, e você trocar, e você deixar isso de lado. Às vezes tem que ter mais coragem do que decidir a carreira dos sonhos, né? Com certeza. De desistir, tem que ter mais coragem. Tem que ter muita coragem. E, assim, eu admiro muito essas minhas amigas, assim, elas sabem de quem eu tô falando. E eu bato palma mesmo, porque eu falo, cara, foi muito corajoso. Muito corajoso. E às vezes a gente tem que trocar um pouquinho dessa felicidade que vem do, meu Deus do céu, estou no palco e eu danço, não sei o quê, por uma certeza. E, assim, ter essa certeza, essa firmeza, às vezes uma carreira mais estável, às vezes vale. E essa coragem, tipo assim, eu admiro muito, sabe? Sim, e vai até do estilo de vida que a pessoa quer levar pra vida dela, né? Exato. Do autoconhecimento, de entender. Eu não sou uma pessoa que lida bem com estabilidade, eu sou uma pessoa que quero acordar e quero saber quando eu vou ganhar o meu salário, que isso não vai depender se eu quebrei o meu pé. Exatamente. Né? Exatamente. Então, acho que tem muito a ver com isso também. Exato. E aí, não, às vezes nem só isso, assim. Eu quero ter um trabalho de 8 às 5, que eu vou num escritório e eu faço isso. Não menosprezando quem faz isso. Mas, tipo, é muito mais estável. Tipo, ter uma CLT.
Eu não tenho CLT, sabe? Então, assim, e o balé ainda é muito instável. Pelo menos no teatro ainda tá numa situação... A gente teve uma crise em 2016, crise econômica por causa do Estado. O teatro é estadual. Sim. E o governo entrou em crise, então afeta diretamente a gente. E aí eu vi, durante 2, 3, 4 anos, os bailarinos lutando pra ter o mínimo, sabe? Então, assim, quando você cresce nisso, você tem que escolher muito bem, tipo, se vai continuar arriscando. Porque realmente... É um risco, assim. E lá fora, como é que é o mercado em relação a isso? Então, lá fora é um pouco diferente. Que eu saiba, não existem tantas companhias estatais. A maioria das companhias são privadas. Com muito patrocínio, que é isso que sustenta as companhias. E funciona de um jeito diferente também, porque eles trabalham mais com contratos anuais. Então, todo ano seu contrato teria que ser renovado. E aqui no teatro a gente trabalha com concurso público. Ah, tá. E isso muda um pouco a dinâmica das coisas. Isso diminui a rotatividade também de bailarinos. E eu acho que essa é a principal diferença. Fora a questão econômica, que, assim... Você vai na Europa, eles fazem 20 espetáculos por mês. Porque tem público. Isso é muito difícil também. Uma questão cultural também. É cultura do povo ir ao teatro e assistir um balé, assistir uma ópera, um concerto. Eu tenho amigas que nunca entraram num teatro pra assistir balé, sabe? E... Enfim, coisas do tipo. Eu acho que muda muito a cultura. O povo do país. Não tô falando que a gente não tem, tá? É só que é mais difícil você atingir... Uma cultura diferente. Isso. E um dos meus objetivos com a rede social, que eu comecei até a conseguir atrair pessoas que não são do mundinho balé, foi... pra isso, pra levar o povo pro teatro, assim, pra trazer interesse. Tipo assim, eu comecei a mostrar como é que eu amarrava minha sapatilha de balé. E aí, as pessoas que nunca fizeram balé me mandaram mensagem. Cara, por que eu tô gostando de vídeo seu amarrando uma sapatilha de ponto se eu nunca entrei numa sala de balé? Aqueles negócios, tipo, eu nem tenho uma sapatilha e eu assisti o vídeo todo, tipo... Exato. Nossa, o tanto de comentário que eu recebi isso. E era esse o meu objetivo, sabe? Eu quero muito ainda desmistificar o balé. Porque eu sinto que a gente tá naquela posição, meu Deus do céu, bailarinas. Onde elas vivem, o que elas comem, qual o trabalho delas. E aí foi um dos meus objetivos também. E a bailarina não fala, né, no palco. Então é também, acho que uma outra questão do balé, que tem que ser essa criatura meio mística, de tipo, ela só tá ali no palco e depois ela some. Isso, o intocável. É. E eu queria muito conseguir tirar o bailarino dessa posição, porque eu acho que não funciona mais isso hoje em dia. As pessoas são muito curiosas e as pessoas têm muito acesso a muitas informações. Então, assim, se for pra dar uma informação, que pelo menos eu dê uma informação sobre o que é o balé. Sim. E o que é o balé do meu ponto de vista, sabe? E eu consigo atrair... É esse meu sonho, assim. Atrair o máximo de gente possível pra ir ao Teatro Municipal assistir um balé. E é a coisa que mais me deixa feliz. Tipo, chegar em casa depois do espetáculo, ó, fui no teatro hoje pela primeira vez porque você divulgou o espetáculo, porque eu vi você amarrando a sapatilha de ponto, queria ver como ficava, sabe? Isso não tem preço, assim. Ai, que incrível. Eu faço por isso mesmo. Mas, assim, já que você entrou no assunto de popularizar o balé, que eu acho que você faz isso muito bem nas suas redes sociais, porque você traz isso de uma forma como uma garota, nos 20 e poucos, que é também uma dançarina do Teatro Municipal, assim, você é uma pessoa como todas nós, mas também é bailarina, então acho que isso é muito legal. Mas a gente falando de TikTok, uma coisa que tá muito em alta agora, né, é o balé core, que traz isso da hiperfeminilidade, do romantismo do balé e até dessa graça, dessa delicadeza. E aí isso refletiu em várias coisas, tipo as sapatilhas que voltaram à moda, sapatilhas normais de pessoas, sem ser sapatilha de ponta, colãs, até polainas mesmo. Mas eu queria te perguntar se você acha que essas tendências, elas ajudam realmente a popularizar o balé para as pessoas que talvez não teriam interesse antes disso, tipo a galera mais jovem, né, que de repente não é uma coisa que está muito inserida no dia a dia deles, ou você acha que isso, de certa forma, reduz a expressão artística que é o balé? Eu acho que é uma linha muito tênue.
assim, do que é só contribuir com o estereótipo. E outra, popularizar mais. Porque, assim, eu acho que quando vem de uma pessoa que nunca fez balé, ela vai lá, vai colocar um colanzinho, uma saia meio transparente e a polaina. Então, assim, com o que ela tá contribuindo, assim. Acho que cada um se veste do jeito que quer. Eu não tô aqui pra julgar se a pessoa gosta ou não. Mas eu não uso no meu dia a dia. Eu não acho nem tão bonito, assim. Acho que como é meu uniforme de trabalho, eu vejo aquilo e fico... Mas Sem ela vai sair na rua, assim? E sem contar que sapatilha é super desconfortável, né? Sapatilha... Sim, é. E aí traz esse... Aí reforça que justamente esse místico da bailarina. Olha como ela é feminina, delicada. Gente, eu sou um desastre. Eu não sei cozinhar nada. Derrubo coisa o dia inteiro em casa. Então, assim... Que farsa é essa que vocês estão criando? Que bailarina é esse ser puro? Tem isso, né, também, Sim. assim. E uma das grandes lutas no balé é essa sexualização também. Que, a bailarina é aquela bonequinha de porcelana, intocável, que é tão perfeita e, assim... Não vale a pena, sabe? Então, assim, se quer se vestir com balé core, vai lá, veste, sabe? Quem sou eu? Não vou falar nada. Mas... Não necessariamente contribui pro balé como expressão artística. Eu acredito que não, assim. Eu acho que tem outros jeitos muito melhores de homenagear alguém, uma profissão, do que tentar copiar o jeito que a gente se veste no trabalho, sabe? Tipo, sei lá, você vai botar um jaleco na rua pra médico core. Não, você não vai fazer isso, não, sabe? tem os médicos que saem na rua de jaleco, que é super errado, inclusive, gente. Jaleco é só dentro do hospital. Anti-higiênico, é brega, né, meu querido? Assim, gente, se você tá usando um jaleco na praça de alimentação, é melhor você repensar, assim, as suas atitudes. Voltar pro primeiro período, quando a gente aprende ética do profissional de saúde. Você faz fisioterapia da área de saúde também, então você entende. Sim, E eu que não faço... Entende também, então, olha só. Então não é tão difícil. É isso aí, é por aí o caminho, assim, é essa a lógica. Mas sobre isso até uma certa sexualização da bailarina como uma figura intocável, eu tava pesquisando antes da gente conversar, eu sempre, assim, me interessei pelas histórias do balé, mas eu confesso que eu não sabia disso. Que as bailarinas, né, no início, porque a bailarina, a gente tem muito a ideia de que é uma coisa da nobreza, que estava muito associada a isso, que ainda é uma coisa que, às vezes, as classes mais altas têm acesso, infelizmente, ainda mais no Brasil, falando de preço de ingresso, essas coisas assim. Mas eu pesquisei e aí eu descobri, por exemplo, as bailarinas que Degas pintava, né? Sim. Uma coisa curiosa, porque a gente via elas retratadas naqueles ensaios, assim, tão, né, como se elas não tivessem, assim, no palco, como aquelas figuras místicas, mais como um momento normal delas. Sim. Mas tinha um lado obscuro, que é uma coisa pouco falada, da parte da aristocracia, né, que os aristocratas, eles viam elas como... eles eram predadores delas, né? Sim. Essa história esse é um lado meio obscuro, pouco falado do balé. E depois que se transformou, assim, como uma coisa de nobreza. Sim. Isso daí a gente volta lá em 1800, assim. Eu amo as pinturas de Degas. Eu quase brinco que ele é tipo o nosso social media daquela época, sabe? Sim. Porque ele que... fez um story ali das bailarinas. É tipo isso. Porque é como se estivesse dentro do quadro. Isso, ele ia pros estúdios, né? Pras salas de aula e fazia o retrato. E aí tem vários memes hoje em dia de, tipo, a bailarina daquela época que é toda de colanzinho e tchutchu, e hoje em dia a gente anda com saco e polaina e colete. Enfim. E... Então, assim, o balé vem de um lugar muito nobre. O balé foi criado... O início do balé foi na Itália. E depois foi pra França, que foi quando o Luís XIV... Ele é super famoso, esse rei. Sim. E ele resolveu colocar regras no balé, assim. Que é o que a gente chama da terminologia, né? Ele começou a dar nome pro espaço, e por isso os passos são em francês, porque foi na França que ele fez um regulamento pro balé, assim. Plié é isso. Tendu é isso. E vem desse lugar, né? Era um momento que
pobre. O que é o pobre na nossa sociedade? Só entrava no teatro as pessoas mais ricas. Inclusive, os teatros mais antigos da época têm uma entrada separada, que era a entrada para os nobres, e a entrada para os pobres, né, os mais pobres da sociedade, eles entravam pela lateral, não tinham acesso ao teatro inteiro, e ficavam lá em cima, longe, vendo o teatro, assim, com binóculo, sabe? Então, assim, existe essa sexualização, tá presente desde o início. O balé ainda é muito elitista, o que é uma pena, assim, isso me deixa profundamente chateada. Até a história da minha calça da cor da pele, sim, que hoje em dia a gente fala muito sobre isso. Porque, pra quem não sabe, a minha calça a gente usa rosa pra lembrar esse tom de pele branco que eram as bailarinas da época, assim. França, 1800. Nunca que uma pessoa negra ia entrar no palco. Então, começou-se virou rotina que a minha calça e a sapatilha fossem rosas. Esse tom rosado pra ficar uma linha completa com a pele das bailarinas. E aí, isso é uma das causas mais importantes hoje, que eu considero mais importante, sim, no balé hoje em dia, que é justamente, calma, até que ponto a gente respeita essa tradição, ou até que ponto a gente precisa evoluir, dar um passo novo. É tão lindo. Gente, eu sou apaixonada por quando você vê a pessoa com a linha completa, assim, que é só um negócio, sabe? Começa no pé e acaba na mão. É lindo, lindo, lindo. E aí vai usar uma meia calça rosa, assim, até que ponto, sabe? Então, é uma discussão eu lembro muito profunda. Da Ingrid Silva. Sim, você falando claro, isso, que ela foi uma pessoa que, assim, mostrou muito a importância disso, que às vezes antes a gente, por muitos anos, não se falava isso, né? Eu fiz balé também por muitos anos e não era um assunto que era nem tocado, não era uma questão, assim, sim, porque a gente não questionava o que era padrão, por mais que o padrão estivesse errado. E aí ela falava que ela pintou, acho que a sapatilha dela por 11 anos. E assim, isso, quando ela conseguiu uma sapatilha da cor da pele dela, aquilo foi muito emocionante. Tem até um livro, né, que ela fez. Tem um livro. E a Ingrid é uma das bailarinas brasileiras que mais falam sobre e que mais trouxeram esse assunto pra gente também, pra mídia brasileira. Porque ela é do Harlem. Uhum. E o Harlem é uma companhia majoritariamente de bailarinos negros. Então, assim, ela passou a vida inteira pintando a sapatilha, como todos os outros bailarinos. E aí, esse momento que chegou na mão dela, a sapatilha com o cetim, né, da cor dela, assim... Muito simbólico. Muito, assim. Eu não consigo nem imaginar o alívio que deve ter sido pra alguém que cresceu a vida inteira tendo mais essa obrigação como bailarina, além de costurar a sapatilha, cuidar do corpo, ensaiar, cuidar da cabeça, que a gente às vezes fica meio maluca. Ainda tinha que pintar uma sapatilha porque não tinha. E tinha que pintar toda hora, porque a tinta saía. Não era um negócio assim, tipo... Não. Você pinta e ficou da cor. Sim, o que mais me revolta, assim, eu acho que é a mesma história dos tons de base. É. Cara, a gente demorou anos pra ter uma Fenty que criou 300 tons de base. Gente, não existe isso. A gente vai ficar em 3 tons até quando, sabe? E aí, quando aconteceu isso, eu lembro que eu fiquei muito feliz. E foi um momento também que eu comecei a sair muito da minha bolha. Eu cresci com amigas a vida inteira na escola de dança negras. E nunca, nem houve essa cogitação, assim. Era sapatilha rosa, meia rosa e ponto final. E aí eu comecei a conversar com as minhas amigas. Eu comecei, cara... Sabe quando... Aquele clique de quando você é adolescente e fala... Mas isso daí não tá tão certo, assim. E hoje em dia, eu tenho... Minhas melhores amigas... falam muito sobre isso, assim. Demonstram realmente, tipo... Não é revolta, é uma revolta. Eu vou usar essa palavra, porque é revoltante. Tipo assim, quem deu essa regra... Sério, que a gente vai ficar acreditando em bando de francês branquelo de 1800, assim. Então, assim, isso é uma discussão muito difícil também no balé clássico, porque existe a tradição, que é a old school, né? Tipo, não, vamos seguir a tradição, a risca. Só que até que ponto? Sabe? Então, assim, eu acho que a gente tem que, óbvio, uma história de um balé clássico é a história de um balé clássico. Isso você não vai mudar, isso não pode mudar. Mas por que que... aí entra, né? Eu já falei muito sobre isso também. O cisne branco. Gente, o figurino é branco, supera, vida que segue. Daí? Vida que segue, o cisne sabe? É branco. O cisne é branco. E a história é muito clara, assim. Eu fico procurando argumento pra tudo na minha cabeça, pra quando a pessoa vier sem justificativa, eu falo, não, tá errado. E aí, tipo assim, elas eram princesas
que um bruxo malvado pegou e transformou pra cisne. E daí, ponto final, acabou. Elas são cisnes. Elas estão com figurino, estão com a cabeça, Claro, né? pô. O arranjo. O que é isso? Aí, enfim, é esse tipo de assunto. E aí a gente pode ficar horas também falando sobre isso. Em quais aspectos a dança influencia a sua criatividade, além do balé, assim? A gente é artista, né? Acho que esse é um ponto muito importante, assim. E eu acho que quando a gente está sempre em contato com arte, e eu digo, lá no teatro a gente está em contato constante, assim. É o balé, é a orquestra, é às vezes um cantor de ópera que passa pela gente no corredor, sabe? Então, assim, é uma troca muito constante, muito vivo. E eu acho que a arte é isso, assim. Está sempre em mudança, está sempre em movimento, a gente está sempre aprendendo alguma coisa. E isso não deixa o nosso cérebro descansar. Nosso cérebro está sempre ativo, sempre recebendo mais informação, recebendo ajuda, correção. E isso ajuda a me manter mais criativa, eu sinto, assim. Quando eu tô em sala de aula, lá no teatro a gente tem... Cada dia a gente tem um professor diferente pra dar aula. A aula de aquecimento que a gente faz todo dia. A gente nunca... É muito difícil a gente fazer 2 dias seguidos com o mesmo professor. Então, até isso. Porque nosso cérebro não pode descansar. Ele não se acostuma só com a mesma aula, que é o plié, o tandi. A ordem acaba sendo a mesma, mas os passos de cada professor é completamente diferente. Então a gente tá sempre em contato com coisas muito diferentes. E aí o meu cérebro tá sempre muito ativo, assim, muito pilhado o tempo inteiro. E aí isso me mantém mais cheia motivada. De energia, assim. Mais cheia de energia, motivada, mais... Você é uma pessoa que sempre busca, assim, pensar diferente em tudo que você faz, ou você vai naquilo ali no mesmo? Você indaga muito as coisas? Eu sou muito curiosa. Isso é uma característica que me ajuda muito também, assim. Por muito tempo eu levei essa curiosidade como algo ruim. E aí quando eu transformei essa chavinha na coisa, que não. Tá ótimo eu ser curiosa, assim. E hoje em dia, eu trabalhei muito isso na terapia também. Tipo, perguntar. Falar. Se eu tô com dúvida, eu vou lá, pergunto e descubro, sabe? E aí aí é uma balança também. Eu sou muito da rotina. Eu gosto muito de ter, assim, sentar e escrever. Ó, meu dia vai ser assim, assim, assim. E se sai do planejado, eu já fico... Eu sou muito complicada. Perfeccionista. Acho que isso também tem a ver com balé, né? E essa dificuldade de aceitar erros. E assim, então assim, se tá ali que vai ser de 1 às 2, é de 1 às 2 e tchau. Sabe? Tipo, eu sou muito assim. O balé me fez muito meticulosa em chegar atrasada, por exemplo. Eu tenho pavor em chegar atrasada. Que você chegou... 8:02, eu acho que tava aqui. Contabilidade britânica. E aí, tipo assim, o balé fez isso comigo, assim, de pontualidade mesmo. É 8 horas, então é 8 horas, sabe? Ontem eu me atrasei absurdamente por causa do trânsito. Eu tava num estresse. Assim, acabou que eu não atrapalhei ninguém. Mas eu tava, gente, não, eu tinha que chegar lá 8:30. Era 9:50, eu não tinha chegado ainda. Porque, enfim, trânsito do Rio de Janeiro, choveu, deu tudo errado. Quando chove, então... Deu tudo errado na minha manhã, assim. Eu passei 3 horas em transporte público, eu não aguentava mais. E aí eu tava, gente, eu tô atrasada, E, enfim, é muito esse perfeccionismo. Então isso me faz querer ter uma rotina e ter uma bolinha de previsões, quase. Mas eu também sou muito curiosa. Então, assim, sei lá, planejei isso. No meio do caminho me sugeriram uma coisa nova. Eu fico... Vou conhecer um novo, sabe? Eu Vamos gosto tentar. muito. Você é aventureira? Aventureira eu não diria. Eu sou aberta ao novo. Porque aventureira eu acho que é uma coisa mais de natureza. Não, eu acho que aventureira, eu acho que eu teria que estar muito aberta a riscos. E eu não sou tanto. Tipo assim, eu quero um novo, mas eu quero um novo que eu sei onde eu tô pisando. Sabe? Um novo muito... Sei lá, vou subir uma rocha e acampar no topo dela. Não. Calma aí. Um novo que você já sabe pra onde você tá se metendo. É um novo... tipo, eu gosto do ambiente controlado, sabe? Então, eu gosto do novo que... Mas, ao mesmo tempo, você gosta de tomar riscos. Sim. Controlados. É isso que eu falo. É uma balança muito... Quase em equilíbrio o tempo inteiro, assim. Eu gosto do perfeccionismo, eu gosto do certinho. Mas, pô... Sei lá, me chamou pra fazer um negócio em cima da hora. Vamos, por favor, sabe? E ainda mais depois da lesão. Que eu até uso isso como desculpas pros meus pais, né? Tipo, passei... Tem que viver. Agora eu tenho que viver.
E assim, ano passado eu vivi, tá? Ano passado eu vivi. E aí eu acho que isso também ajudou muito na minha lesão, porque eu perdi um pouquinho do limite. Aham. Mas aí eu fiquei 3 meses em casa. Meu rolê era, tipo assim, no shopping, cineminha, no máximo, assim. Rolê E bem num light. restaurante, Então, assim, e aí... Agora eu já tô, tipo assim, não, calma aí, vamos viver. Meu pé já tá bom, eu já tô autorizada pra viver minha vida normal. Então, calma aí. Às vezes eu preciso chegar em casa um pouquinho mais tarde porque a noite tá boa, assim. Nem digo boate, não, porque eu não voltei aí. Não voltei. Eu gosto muito de ir pra night mesmo, de chegar em casa de manhã e dançar a noite inteira. Mas agora ainda não. Não é a rotina da minha vida de novo, calma. Entendi. Porque, assim, pavor de alguém pisar no meu pé. Deus que me livre. Não, pelo amor de Deus, você não faça isso. Não, alguém tá perto de mim, eu já tiro o pé do chão. É automático, vira reflexo, assim. Tipo, eu escuto um barulho ali, eu vou fazer assim com o pé pra... Enfim. E aí... É isso, assim. Eu gosto do novo. Eu tô aberta a conhecer o novo, pela minha curiosidade. Mas aí também tem um lado meu que... Calma. Até quando? Calma, vamos... Eu boto culpa no meu mapa astral. Eu sou 100% ligada ao meu mapa astral, minha tatuagem de leão. Qual que é? Então, meu sol é em leão. E aí eu acho que isso que me fez ser artista. Eu não tenho medo da exposição, sabe? Tipo, tá tudo bem. Meu ascendente é em gêmeos, que é o que traz essa curiosidade. Sim. E mutabilidade também, que eu falei, que eu sou, assim, eu mudo muito rápido. Eu me adapto rápido também. E aí tem a lua em Vênus, em Virgem. É uma lua em Virgem. Que aí fala, calma, organiza tua vida. Exatamente. E aí é essa, tipo, loucura de pensamentos na minha cabeça que eu sou maluca, mas tem uma virgem ali me controlando, tipo, calma, vamos pensar até onde essa maluquice vai. E aí, sim, mas é um pouquinho do que eu sou mesmo. Mas você acha que isso também tá ligado, assim, claro que tem a ver com o seu mapa astral, eu super acredito também. Mas você acha que também tem a ver com a fase da vida de, tipo, ao mesmo tempo que você quer fazer tudo, você tem muita responsabilidade pra dar conta, então você não consegue fazer tudo, mas também é um momento de aproveitar, porque você é jovem. Como você se sente em relação a isso? Isso, aí entra os 20 e poucos, né? Então, assim, eu tenho muita responsabilidade, eu trabalho desde os 18 anos lá no teatro. Então, assim, sempre foi uma carreira... É uma carreira que exige muito de você, assim, e é uma exigência que... Foi o que eu falei, eu tento separar o ambiente sala de aula e o ambiente minha casa, que eu tô num momento de descanso, mas acaba te consumindo em todos os lugares. Tipo assim, às vezes eu tô numa festa, numa boate, eu quero dançar, não posso dançar, porque, pô, tô com dor no joelho porque eu ensaiei, sabe? Então, assim, tem esses limites que a própria carreira te impõe, mas ao mesmo tempo, cara, eu não posso deixar a minha carreira também me impedir de fazer tudo, porque eu tenho 20 anos. Eu tenho 21, né, agora. E eu fico, cara, não, eu tenho que viver agora também. Calma. Eu já tô abrindo mão de muita coisa. O balé já me faz abrir mão de muita coisa. E já abri a vida inteira, exatamente. Então, assim, o balé controla muita coisa na minha vida. O balé controla a hora que eu vou dormir. O balé controla minha série na academia. Meu condicionamento físico. Controla meu YouTube, que eu tenho que chegar em casa, às vezes, estudar a coreografia. Fez eu gostar de música clássica. Às vezes eu malho com música clássica, assim. Eu tenho uma playlist muito boa, inclusive. Não é música clássica também. Compartilha com a gente. Compartilha. A gente bota aqui na descrição. Vou botar. Não fui eu que criei não, tá? Ah, tá. Mas... É do Spotify, assim? É, no Spotify. Legal. Mas é muito boa, assim. E são músicas clássicas fortes e vibrantes, sabe? O nome é até... A playlist to make you feel like a main character. Aí eu fico tipo... Amei. Aí eu boto ela no fone do cara. Eu sou a protagonista da minha vida, sabe? E aí... Enfim, esse equilíbrio que a gente tem que encontrar sempre. É muito difícil. Mas vale muito a pena. É muito legal. É divertido mesmo, assim, saber equilibrar isso. É um desafio constante. E aí, eu tento não deixar também o balé controlar, além do que ele já controla da minha vida. Então, assim, tem épocas e épocas. Tem momentos que eu sei que eu posso abusar um pouquinho mais da vida normal. Tem momentos que eu tenho que segurar e falar, calma, você tem coisas a resolver, assim, não é... Você também não vai morrer amanhã. É isso, né? Porque, assim, eu sou muito agitada.
Então, assim, às vezes chegava sexta-feira, eu tava cansada. Aí dava 2 horas e eu tava, vou sair, hein? Aí saía sexta e sábado. Aí chegava domingo e eu falava, não. Aí domingo era meu dia sagrado, sabe? Então, assim, é isso aí. É saber equilibrar as responsabilidades da vida com momentos de diversão também. Porque eu acho que se não divertir, vai ficar maluca e vai surtar. Sim, total. E, assim, eu nem digo isso das minhas amigas que trabalham comigo, não. Porque eu acho que a minha geração veio muito com esse objetivo de não cair na mesmice. Mas, tipo, lá fora a gente vê muito, assim, é bailarina que é bailarina 24 horas por dia, 7 dias por semana, a vida inteira. E isso me preocupa muito. E eu não... É o que eu vivo repetindo, assim, eu nunca quero que o balé vire algo negativo na minha vida. Sim. Eu amo muito. Eu tento nunca guardar rancor, eu tento levar as melhores experiências sempre. E justamente por isso, eu amo o balé. Então, assim, se eu tornar isso algo tóxico na minha vida, eu não vou conseguir mais dançar, não vou conseguir mais trabalhar. Então, é uma constante procura no equilíbrio mesmo. Equilibrando os pratinhos, né? É, claro. Mas eu acho que é uma coisa interessante isso que você falou, que, por exemplo, a nossa geração se preocupa mais com isso, e eu concordo 100%. Porque essas bailarinas que você citou, que são bailarinas 7 dias por semana, 24 horas por dia, isso também me preocupa demais, assim, em relação a toda a profissão, claro, não só bailarinas, mas eu acho que a nossa geração tá mudando muito isso, né? A gente pensa muito, assim, como a gente... Eu não acho que não só porque a gente é jovem, mas também quando eu tiver com 60 anos eu vou querer pensar, assim, que eu quero equilibrar as duas coisas. Eu quero me divertir, mas eu também quero ter responsabilidade, só que não no limite de, tipo, ter um burnout... uma vez por ano, 2 vezes por ano. Ter um burnout independente do tempo. Acho que a gente tá muito mais preocupado com isso, com esse equilíbrio, né? Eu ia falar justamente do burnout. Eu gosto muito de dar nome às coisas. Acho que até por isso que eu comecei a fazer terapia, porque eu gostava de... Eu sentia um negócio, mas eu não sabia qual o nome disso. Eu gosto disso, né? E aí, justamente na semana, isso quase ninguém sabe, mas na semana que eu me machuquei, eu me machuquei numa sexta, e na terça-feira eu tive uma prova na faculdade. E aí, era, tipo, última semana de Don Quixote, eu já tava no limite do meu corpo. Eu confesso que eu não dei muita bola pra faculdade no último período, porque eu tava muito focada no balé. E aí, na segunda-feira à noite, eu fui dar de maluca e resolvi que eu tinha que estudar a matéria inteira, do ano inteiro, do período inteiro, que eu não tinha estudado. Então, e assim, a minha mãe aprendeu a me acalmar, né? Óbvio, é mãe. E eu entrei numa crise de ansiedade absurda. Foi na segunda-feira à noite. Assim, numa crise de ansiedade de chorar e me tremer mesmo e falar, mãe, não vou fazer a prova. Ou tipo, eu não sei nada, eu não vou estudar mais. E ela realmente, tipo, filha, você acha que você tem alguma condição de estudar do jeito que você tá? E aí, tipo, super, sabe, aquele colo de mãe, assim. E aí tem o meu placebo, que é água com açúcar. Que é 100% placebo, mas eu acredito. E ela veio com a aguinha com açúcar e tal. E aí, tipo, calma, vai dormir. Faz a prova do jeito que você tiver que fazer, assim. Não, porque eu tenho muito isso, assim, eu me cobro muito. Então tem aquilo, né? Eu não sou 100% na faculdade, mas eu quero uma nota boa, sabe? E aí eu fui fazer a prova, deu tudo certo, assim, passei até. Mas eu lembro que foi nessa semana também, e essa semana foi muito grande. E aí quando eu me machuquei na sexta, eu fiquei, cara, eu comecei a semana muito mal, sabe? E aí Aí foi isso, assim. Eu tenho algumas... Já tive algumas crises de ansiedade, justamente por isso, por ter que lidar com muita coisa. Mas acho que, sim, a nossa geração não quer cair nesse erro. Que eu acho que foi um erro muito dos nossos pais, né? Esse workaholic veio muito com eles. E acho que hoje em dia a gente já tá num momento um pouquinho mais consciente do que é. E também evitando um pouco, eu acho, de certa forma, fugindo, né? Não deixando cair tanto nesse buraco, assim. Eu fico pensando até em qual ponto... Porque existem pessoas que chamam a gente de, tipo, mimados. Porque a gente não... essas crianças não querem trabalhar, assim. E, cara, eu fico pensando... Às vezes eu penso, claro que não. Mas aí eu me questiono, tipo... Será mesmo que eu não sou mimada? Porque...
os nossos pais trabalharam muito pra dar essa vida pra gente. Sim. E a gente hoje tem a opção de escolher e de querer... Não quero trabalhar tanto, não quero passar 12 horas por dia num escritório. Quero, né, fazer o que eu amo. Sim. E aí eu fico nessa dualidade. Será mesmo que a gente tá pensando diferente porque deve ser diferente ou porque a gente é frouxo? Então, eu tenho algumas opiniões sobre isso. O meu pai é aquele clássico exemplo brasileiro recorrente, era jogador de futebol. E ele me conta essa história, assim, ele era jogador de futebol. Quando ele tava chegando no profissional, ele passou pra UERJ. E assim, ele foi o primeiro da família a entrar numa faculdade pública. Então você imagina, assim, acabou, a família entrou em comemoração profunda, sabe? E aí o técnico dele na época falou, ou o futebol ou a faculdade, você escolhe. E meu pai na época escolheu a faculdade. Acho que justamente desse lugar que não tinha tanta certeza, não era um lugar que ele queria estar o resto da vida. Então, ele foi lá, estudou, bateu o pé, trabalhou pra caramba pra ele dar uma condição. Tipo assim, meu pai morava na beira da favela. Meu pai cresceu no subúrbio do subúrbio de Madureira, assim. Não era paupérrimo de forma alguma, mas era uma família que não tinha nem metade da condição que ele me deu hoje em dia, sabe? Então, assim, eu sou muito grata pelo esforço que meus pais fizeram pra me criar. E eu acho que vem um pouco dele não ter sido jogador de futebol, esse apoio que ele me dá em seguir a carreira dos meus sonhos, sabe? Não. Você quer ser bailarina? Então vamos dar um jeito de você ser bailarina, sabe? E é isso, assim, eu acho que muita gente me acha mimada. Eu não tenho problema nenhum, até que eu abracei a personalidade patricinha. Eu também. Super. Abracei total, assim. É assim que vocês querem me chamar? Tudo bem, sou patricinha, eu sou fútil o suficiente pra gostar de roupas e sapatos, e tá tudo bem, assim. Eu sei o meu, eu sei o que tem por trás. E você é interessante o suficiente pra gostar de roupas e sapatos, e gostar de livros, gostar de estudar. E tudo então, que eu quiser porque gostar. Você não é uma coisa só. Exatamente. Então, assim, você quer me colocar nesse quadrado? Mimada, patricinha, ainda mais Recreio vira Barra da Tijuca, né? Eu sou a patricinha da Barra da Tijuca, então assim, tudo bem. Mas eu sei de onde eu vim, assim, meu pai me criou, meus pais me criaram de um jeito muito, muito pé no chão. Não foi uma criação, tipo, você quer um iPhone, eu te dou um iPhone. Nunca fui desse jeito, assim, muito pelo contrário. Eu nunca recebi mesada, sabe? Tipo, coisa que, a classe média é a característica da classe média, né? Passou a vida inteira recebendo mesada. Não. Nunca, sabe? Comecei a trabalhar muito nova, porque eu sempre quis muito a minha independência, assim. Meus pais me criaram muito, não, você vai conquistar o seu. Tipo, a gente vai estar aqui, eles falam isso até hoje, assim, por causa da lesão, eu tô com alguns problemas de salário e tal. E eles falam, cara, a gente vai estar aqui pra sempre. Sempre que a gente puder, a gente vai te ajudar. Mas o que é seu, sabe? E aí, desde os 18 anos, eu comecei a, tipo, trabalhar e juntar dinheiro e conseguir o meu mesmo. Então, assim, você me acha mimada? Tudo bem. Não tem problema, pode achar. Mas eu sei, tipo... Sei lá, até no balé, tipo, o tanto que eu suei dentro do balé pra conseguir trabalhar com 18 anos e estar numa companhia hoje em dia, sabe? Você falou que agora você ganha o seu próprio dinheiro. E você postou esses dias, há pouco tempo, você fez uma viagem, a primeira viagem internacional que você pagou com o seu próprio dinheiro. Isso. E que foi o primeiro balé internacional que você assistiu também, né? Eu queria que você contasse um pouco de como foi essa experiência. Surreal. Surreal. Tem uma parte minha que ainda tá lá, assim, que guardou aquele dia com... Foi uma viagem de 3 dias, foi muito curta. Eu fui pra Argentina. Aí, em fevereiro desse ano, em janeiro, eu ainda tava de cadeira de rodas, quando a Carol Lancelotti, ela é fotógrafa do mundo do balé clássico, assim. Sim. Ela é incrível. Ela é uma amigona minha, virou amiga, tipo, por tanta convivência, sabe? Ela é uma amigona minha. E ela falou que a Marianela viria dançar. A Marianela Nunes é a primeira bailarina do Royal. E eu sou, assim, completamente apaixonada pelo Royal e ainda mais pela Marianela. E aí, quando ela me falou, eu falei, cara, é isso então. Eu tenho meu dinheiro guardado, eu tenho condição, eu vou investir nessa viagem. Aí, liguei pra minha querida amiga da faculdade, que a gente já tava muito... É a Júlia, que eu dormi na casa dela hoje, ela que eu tava na casa. Obrigada, Júlia, Obrigada, por ceder a cara. E aí, eu liguei e falei, vamos. A gente já tava querendo viajar juntas, vamos. E ela, na hora, vamos, me fala tudo, eu dou um jeito, a gente vai conseguir. E aí, parcelei
também tá parceladíssimo. Mas foi um momento que eu tive essa estabilidade por causa de muito dinheiro que eu consegui juntar também. Muito assim. Consegui juntar um dinheiro e aí consegui fazer a viagem e assim... Eu banquei tudo da viagem. Eu fiquei muito feliz com isso, assim. Eu paguei transporte, eu paguei alimentação. Eu que banquei a viagem mesmo, sabe? Então assim, foi um momento muito feliz. Eu falei, cara, eu sou adulta. Sabe, eu sou adulta e eu tô aqui por causa do meu trabalho. Porque se fosse, tipo, meus pais não iam me pagar uma viagem pra Argentina. Assim, não. E aí eu consegui pagar e... Enfim, quando a Marianela entrou no palco, sabe, show de hairstyles, assim, era tipo nível de surto, tipo. Tipo, todo mundo assistindo, eu tive que parar de assistir uns 5 minutos. Porque eu chorava, assim. Chorava de não estar enxergando o palco. E foi muita coincidência, eu assisti ela no dia que fez 4 meses da minha lesão. Caramba. E eu só fui perceber isso no final do dia. Que acho que se eu tivesse percebido antes, eu nem ia assistir o balé, eu ia ter me acabado de chorar. Ia rolar. E aí eu chorava. Aí eu sentei assim e falei, calma. Era Lago de Cisne, né? Tem 4 atos de balé, você precisa se controlar, senão... E aí enfim, eu assisti, eu tô com a sapatilha da Marianela em casa. A Carol, essa minha amiga, fotografou a Marianela e pediu pra ela me dar de presente essa sapatilha. Ela dançou com a sapatilha, depois assinou e me deu. Que perfeito. Então, assim, a sapatilha tá lá em casa, eu acordo todo dia, olho pra ela, sabe, assim... muita coisa especial que foi essa viagem. Inclusive, o pingente é de lá. Que lindo. De uma feirinha da Argentina. Então, assim, foi ótimo. Foi minha primeira viagem com amiga. Que foi incrível Sex também. and the City. Tipo, super girls trip, sabe? E eu que paguei. E, enfim, então foi uma viagem muito especial, com certeza. E eu imagino que agora você, tipo, fique mais motivada com o seu trabalho e com essa realização, esse pensamento de eu sou adulta agora e eu vou trabalhar, vou ralar aqui pra me proporcionar mais isso. Claro. E eu acho que todo mundo quer esse luxo, né? É um Sim. luxo. E tipo, você ir pra outro país num feriado, pô, Claro. É um luxo. E aí me dá mais motivação, sabe? E acabou que rede social virou um trabalho pra mim também. Então aí me motiva mais ainda, tipo, eu crio conteúdo porque eu gosto. Mas aí me dá mais motivação, tipo assim, cara, eu fiz até uma publi em Buenos Aires. Legal. Eu gravei uma publi lá, eu levei a roupa, eu tinha que gravar, e gravei lá, e, enfim, essas coisas acabam se entrelaçando, Conquistas. sabe? Exato, pequenas conquistas. Enfim, foi muito bom. E, assim, 100% motivada a continuar trabalhando mais pra me permitir esses luxos, sabe? Enfim, muito feliz. Legal. A gente falou um pouco sobre as polêmicas do balé em sua origem. Mas hoje o balé também tem várias polêmicas. Tipo, balé core também falamos de agora. Sim. Mas tem algumas outras que eu queria ouvir sua opinião como bailarina profissional. Uhum. Porque várias pessoas criticam, outras pessoas são a favor. Então eu queria muito que você falasse. Por exemplo, pessoas que não são bailarinas fingindo que são. Isso é muito comum quando a gente vê atrizes, né? Pessoas famosas, ou modelos fazendo um editorial, uma coisa assim. Um exemplo foi a Kendall, na Vogue Espanha, que ela saiu na sapatilha de ponta. E assim, não foi aquela ponta. Não tô querendo... Kendall, minha querida, não estou querendo falar mal de você. Mas assim, Já falando, se você não é bailarina, é melhor você não subir na ponta. Fica a dica. E também, por exemplo, o Cisne Negro, que o filme teve aquela polêmica com a Natalie Portman, né? Que ela disse que ela dançou e a dublê dela falou, não, eu que dancei. O que você acha sobre essas coisas? Então, eu acho que a gente tá falando de 2 coisas diferentes. Eu acho que existe o ator que vai lá. Eu acho que Cisne Negro foi um filme muito bem feito. Existem diversos exageros, tá, gente? Mas eu gosto. Tipo, acho que foi, de certa forma, feito com respeito. A Natalie Portman e a Mila Kunis fizeram muita aula de balé, se prepararam pro filme. Então, acho que assim, quando tem essa preparação... Essa licença poética. Isso, é quase isso. E, óbvio, ela usou dublês pra fazer... Até os fouettés, eu acho que foi uma dublê que fez. Sempre vai ter polêmica, eu acho que é um jogo de ego também. Total. Mas, no caso de Cisne Negro específico, ou de outros filmes que falem sobre o balé, mas falem de uma forma mais respeitosa, eu acho que legal. Sabe? Tipo, é muito difícil você conseguir uma bailarina que é atriz e que tá disposta a fazer filme, enfim. Então, eu acho que, assim, existe esse lado.
que são as pessoas que querem representar o mundo do balé, mas que fazem com respeito, fazem com acompanhamento de profissionais e estudam pra isso. Acho que elas devem ter feito anos de aula, sabe? E aí tem a Kendall Jenner e outras queridas. Uma Nepo Baby? Que, assim, chegam no editorial de moda e às vezes nem foi culpa dela. Às vezes mandaram ela fazer e ela fez. Também tem isso. Claro, Mas, enfim, não importa quem é a culpa. A pessoa que só achou isso diretor aceitável. de arte, uma coisa assim. E aí chega uma... Tem até uma página no Instagram que é muito boa, que é Models Doing Ballet. Que é incrível, assim. Eles só postam sobre isso. Que são editoriais de moda. Tem muito, né? Que pegam... Cara... Por exemplo, a Vogue Espanha queria botar uma capa de bailarina. Chama uma bailarina da Companhia Nacional da Espanha, que é uma companhia incrível, que tem bailarinas boas de verdade, sabe? Sim. E é o que eu defendo. Vai ficar mais bonito, que a foto vai ser de verdade, vai ser balé. Vai ser rápido, porque é uma bailarina, então se você mandar ela fazer tal pose, ela vai fazer em 2 segundos. E é ético. Porque, assim, a gente parte de um ponto também que o balé é uma profissão um pouco mais valorizada. É uma profissão que muita gente ainda tenta entender, ainda tenta... O que é ser bailarina, sabe? Então, assim, se as marcas grandes começassem a valorizar, ia dar uma ajuda muito boa, sabe? Tiveram alguns editoriais que amigas minhas fizeram. Sério? Exatamente, tipo, pra promover o movimento da roupa, ou pra promover, assim, uma marca de esporte. Sabe? Sim. Lançou uma linha nova. Pô, chama uma bailarina, cara. A mulher vai fazer tudo, vai girar, vai saltar com a roupa. Olha que coisa incrível. Você tá mostrando que é confortável. Teve uma campanha muito recente da Reserva, que foi com 2 amigos meus, dançando todos de jeans, justamente pra isso, pra mostrar que o jeans é confortável. Assim, tem coisa melhor que isso. Chamar um bailarino pra... E ficou linda a campanha. É lindo você ver isso. Tipo, ver empresas que realmente valorizem e apoiem os profissionais daquela profissão, sabe? Enfim, então essa é a minha opinião. Eu acho que quando é um filme, uma série até, feita com muito respeito e cuidado e estudando antes, show, vai lá, faz. Homenageia, por favor, vamos falar sobre o balé, sabe? Mesmo que às vezes tenham alguns exageros, sabe? Mas é aquilo, né? Exagera pra dar um choque de realidade. E... Só que incomoda quando é... Só, sei lá, uma Kendall Jenner. Ou nem precisa ser uma Kendall, uma da vida. Uma assim, modelo. Qualquer modelo que eles pegam e põem ela nessa posição. Porque tá expondo a imagem da modelo e tá fazendo um trabalho feio. Então, assim, se você queria homenagear o balé, você só tá deixando todo mundo muito bravo. Então, contrata uma bailarina, o cachê provavelmente vai ser mais baixo. Sim. E ainda vai fazer um trabalho limpo e bonito. Com certeza. É isso. Pra finalizar, Tabata, eu queria te perguntar qual conselho você daria pra outras mulheres que estão nos 20 e poucos e estão, assim, indecisas se elas querem seguir mesmo a carreira dos sonhos. Eu acho que eu vou voltar pro que eu falei que é um dos meus pilares, né? Que é o planejamento. Assim, eu acho que a gente não consegue nada sem se organizar. E é aquilo, né? Quase que uma manifestação do que eu quero pra minha vida daqui a 5 anos, sabe? Então, assim, eu acho que é uma escolha diária. E digo até quando você escolhe a carreira dos sonhos. Até se sua carreira dos sonhos for, sei lá, ser engenheiro numa empresa incrível. É uma escolha diária. Você vai ter que lutar por aquilo todo dia. E, infelizmente, a gente tem que lutar desde os 20 e poucos, assim. Se essa escolha pudesse ser um pouco mais... Depois... óbvio que tem muita gente que vai descobrir a carreira dos sonhos com 30, 40. Enfim, acho que isso é muito mudável. Muito... e é tudo bem mudar de ideia também. Sim, ótimo. Que bom. Eu só torço pela felicidade de todo mundo, sabe? Mas, assim, se quer seguir a carreira dos sonhos, vai. Porque pode ser que daqui a 5 anos seu sonho seja diferente, aí você vai seguir outra carreira. E eu acredito muito na mudança das pessoas, mas também acredito muito na estabilidade que existe dentro dos 20 e poucos, sabe? Que essa estabilidade tá começando uma vida, ainda não tá 100% largada no mundo, e ter uma liberdade de poder ir escolhendo aos poucos o que vai fazer. Assim, eu acho que é esse o conselho que eu deixo. Eu sou muito assim, do vai. Você quer? Então vai. Eu me indigna muito, gente. Ai, tô fazendo faculdade porque meu pai escolheu. Para! Muda agora. Eu briguei muito com algumas pessoas já. Sério, você tá fazendo isso porque seu pai achou que era melhor pra você? Seu pai não tá vivendo os 20 e pouco dele agora, sabe? Ele teve a oportunidade dele. Então vai, faz o seu. Pô, sei lá, quero
Quero viajar o mundo inteiro agora. Tá bom, viaja, faça disso o seu momento, sabe? Acho que é isso. Acho que a carreira dos sonhos de cada um é muito diferente. Mas tentar abranger isso, assim, de uma forma leve, proveitosa, que te permita, de repente, ter o luxo de viajar com a sua amiga pra assistir seu balé favorito. E é isso, assim, coisas do tipo, sabe? Que te traga estabilidade, conforto, leveza e felicidade também. Pra ter o outro lado que, além de trabalhar, a gente merece viver. Começar a viver a vida na cidade. Acho que é isso. Muito obrigada por estar aqui. Obrigada pelos seus relatos. Acho que deu pra gente entender muito, sim, sobre a história do balé, mas também desse outro lado da bailarina, não como uma figura mística, assim, você desmascarando um pouco isso, trazendo uma realidade pra cá. Sim, obrigada a vocês pelo convite. Estou muito feliz de ter vindo. Espero que vocês tenham gostado também. De verdade. É muito bom ver também o interesse de, tipo, o espaço de poder falar um pouquinho de balé. E obrigada por isso também. Tô Obrigada muito por feliz. ter aceitado o convite. Tô muito feliz de estar aqui, de verdade. Eu tô muito feliz também que você tá aqui. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não esquece de se inscrever no canal, gente. Por favor. Por favor, se você gostou desse episódio também, deixa seu like, comenta aí, quero saber o que vocês acharam. Se você tá no Spotify também, não esquece de seguir a gente pra acompanhar os novos episódios do podcast. E recomenda esse episódio também pra uma amiga, porque eu acho que esse episódio é pra todo mundo que tá nos 20 e poucos e não só pessoas que se interessam pelo balé. Claro. Porque além de ser, assim, um tema muito legal, que é para as pessoas até que não tenham interesse, né, saberem mais um pouco, eu acho que é uma coisa que a gente falou muito sobre cultura, sobre experiências nos 20 e poucos, sobre coragem. Sim. Então, eu tenho certeza que esse episódio ficou muito legal, que vocês vão curtir. Então, e é isso. Apareceu um obstáculo no meu caminho, mas esse obstáculo também me abriu muitas portas. Me abriu aprendizado, me abriu oportunidades. Então, tentem levar até as dificuldades como algo positivo também. É isso. E acompanha a Tabata também nas redes sociais, porque ela é criadora de conteúdo e TikToker, tá? Porque além de bailarina no Teatro Municipal, nas horas vagas ela também é TikTok. Qual é o seu arroba? Meu TikTok é Salles Tabata, com 2 L's. E no Instagram? E no Instagram é Tabata Salles. Então, gente, já segue aí. Segue 20 e poucos também, se você ainda não conhece. A gente lá dá todas as notícias sobre os próximos episódios, né? Então, você fica sabendo em primeira mão e também... se você, às vezes a gente faz alguns episódios abrindo caixinha de perguntas antes pra vocês mandarem algumas dúvidas. Então, segue lá. 20 e poucos Club no Instagram, no TikTok a gente é 20 e poucos também, estamos por lá. Obrigada por estarem aqui por mais um episódio, espero que vocês tenham curtido e até o próximo episódio. Beijo, 20. Tchau! Esse episódio é apresentado pela agência de marketing L Faria.